cacetada. Mas eu sou virgem, amor. Você pensa que eu já dei. Agora seja. Te falei, não acredito. Carnaval massa da doença, você tá doido? Eu tá me tirar como surdo, é? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje, como vocês estão vendo aí na tela, a gente vai falar sobre proporção. Vê aí como é que a gente resolve uma regra de 3 diretamente proporcional, como é que a gente resolve uma regra de 3 inversamente proporcional, uma regra de 3 composta, e até mesmo os conceitos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, como é que a gente utiliza esses conceitos nas questões. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar de enrolar e vamos direto para a aula. Olha, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça quando a gente fala de grandezas diretamente proporcionais são essas duas coisinhas aqui que eu coloquei, que são o seguinte, olha. Se o número A é diretamente proporcional a um número B, esse símbolo aqui significa ser diretamente proporcional, então esses dois números eles vão se relacionar através de uma fração. E essa fração, né, de proporcionalidade aqui, ela vai dar uma constante de proporcionalidade que eu chamei de K aqui, só para a gente formalizar as coisas, né? Então, dois números que são diretamente proporcionais vão se relacionar através de uma fração, sempre dando um número constante, que é a constante de proporcionalidade. E aí, existe uma propriedade muito interessante que é essa daqui, ó. Se eu falar para vocês que números são diretamente proporcionais, como aqui eu estou falando, né? Olha, A é diretamente proporcional a B, assim como C é a D, assim como o número E é diretamente proporcional ao número F. A gente pode dizer que a soma dos numeradores aqui ela é diretamente proporcional à soma dos denominadores. E tudo isso sempre vai dar a mesma constante de proporcionalidade que a gente falou ali em cima. Então essa propriedade aqui é uma propriedade muito interessante que vocês vão ver a utilização dela agora no exemplo. Vamos lá? Em uma empresa distribuidora de mala direta, João, Marcelo e Pedro são responsáveis por ensacar e etiquetar revistas. Certa vez, receberam um lote de 6.120 revistas e, ao terminarem a tarefa, perceberam que o lote de revistas havia sido dividido em partes diretamente proporcionais, certo? Diretamente proporcionais ao respectivo tempo de trabalho de cada um deles na empresa. Sabendo que João trabalha há 9 meses na empresa, Marcelo há 12 meses na empresa, Pedro há 15 meses, o número de revistas que João ensacou e etiquetou foi. Repare só, viu? Aqui ele falou que foi dividido de maneira diretamente proporcional, ó, ao respectivo tempo de trabalho de cada um. Então eu posso dizer que João é diretamente proporcional a 9. Assim como eu posso dizer para você que Marcelo é diretamente proporcional a 12. Assim como eu posso dizer para você que Pedro é diretamente proporcional a 15. E aí, minha gente, não tem para onde correr. O tanto de revista que João, Marcelo e Pedro fizeram aqui juntos, ele já falou aqui que é 6.120. Então, olha a propriedade lá. Se eu somar os numeradores aqui, então esse mais esse mais esse vai dar 6.120. É só eu somar também os denominadores aqui. 9 mais 12 dá 21. 21 mais 15, isso aqui vai dar 36. E aí acabou, porque aqui a proporcionalidade está dizendo que qualquer fração que eu pegar aqui, elas vão ser iguais. Tanto essa igual a essa igual a essa igual a essa, qualquer uma, qualquer igualdade que você pegar aqui está valendo. E aí eu quero saber o quê? A quantidade que João ensacou. É só pegar essa fração, ó, que está tudo número, e igualar. Vai ficar só a incógnita J. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. João está para 9, assim como 6.120 vai estar para 36. Galera, preste bastante atenção nisso aqui que eu vou dar uma dica agora, que se você se ligar, Ave Maria do céu, coitada da concorrência. Repare só, lá na aula de fração, eu falei que para simplificar uma fração é o de cima com o de baixo. E se tiver mais de uma fração sendo multiplicada ali, você pode simplificar o de cima de uma com o de baixo de outra, sem problema, se der para simplificar, é claro, né? Mas aí, ó, quando a gente tem igualdade de fração, exatamente como está aqui, uma fração igual a outra, você pode simplificar o de cima com o de baixo, se der para simplificar, mas a gente também pode fazer o seguinte. Essa fração que está do lado esquerdo, com essa fração que está do lado direito,
a gente simplifica assim, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. E isso só vai acontecer de cima com de cima, de baixo com de baixo, se a gente tiver nessa situação aqui, uma igualdade de frações. Então, repare, viu? 9 dá para simplificar com 36. Isso aqui vai dar 4. E pelo critério de divisibilidade por 4, aqui termina em 20. Então, se 20 é divisível por 4, esse cara também é. Então, já dá para dividir. Aqui ficou 1, né? A gente simplificou por 9 aqui. Então, aqui eu já posso dizer para você que o J vai ser esse cara dividido por 4. Que, se eu não me engano, vai dar 1530. Vai dar 1530, é isso mesmo. Então, repare que fazendo simplificação a conta sai mais rápida. Tinha problema de você fazer meio pelos extremos aqui e resolver da maneira que você quisesse? Não, eu sempre repito isso. Faça da maneira que você sentir mais segurança. Mas é sempre bom estar ligado nessas simplificações, né, para dar uma agilizadazinha na conta. Vamos continuar aqui, falar agora de grandezas inversamente proporcionais. Quando a gente fala de grandezas inversamente proporcionais, a ideia é um pouco parecida e eu espero que você pegue o que eu vou falar agora. Ó. Repare só no que eu vou falar. Se A é diretamente proporcional ao inverso de B, então eles se relacionam também através de uma fração do número A com o inverso de B, dando aquela constante de proporcionalidade. Mas repare só no que eu vou falar de novo. A é diretamente proporcional ao inverso de B. Minha gente, falar que um número é diretamente proporcional ao inverso de outro número é a mesma coisa de dizer que esse número é inversamente proporcional a ele. Como assim? Eu poderia ler isso aqui assim, ó. A é inversamente proporcional a B. Dizer que A é inversamente proporcional a B é a mesma coisa de dizer que A é diretamente proporcional ao inverso de B. As coisas aí, o português, ele se conversa, né? A lógica se fecha. Então, A diretamente proporcional ao inverso de B significa que o A é inversamente proporcional ao B. E eles vão se relacionar dessa maneira aqui. Então, se eu falar para você de que A é inversamente proporcional a B, é porque ele é diretamente proporcional ao inverso de B, dando a nossa constante de proporcionalidade. Se isso não ficou muito claro, manda uma mensagem para mim, fala nos comentários aí, ou até mesmo um direct lá no Instagram, né? Que seria a mensagem que eu estava falando. Enfim, vamos continuar aqui, ó. Bem, a propriedade ela é parecida, na verdade é idêntica, e tudo isso sempre vai dar a constante de proporcionalidade. Óbvio que aqui A é inversamente proporcional a B, por isso que se relaciona dessa maneira aqui, né, com o inverso de B. C é inversamente proporcional a D, o E é inversamente proporcional ao F. Por isso que eles se relacionam diretamente proporcional com o inverso dessas letrinhas aqui. Beleza? E aí a gente soma aqui os numeradores, soma os denominadores. No caso, faz a mesma operação tanto em cima quanto embaixo. E aqui sim você vai ter que utilizar essas frações aqui. Tá? Vamos fazer um exemplozinho para vocês entenderem como é que isso funciona na prática. Vamos lá. Ó. Dividindo-se 3.800 em partes inversamente proporcionais a 1, 3 e 4, a menor parte corresponderá a 3.800. Ele vai ser dividido em partes inversamente proporcionais a 1, 3 e 4. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. A parte que é inversamente proporcional a 1, eu vou chamar de x, y e z aqui, respectivamente. Vamos lá. Ó. X vai estar para o inverso de 1, 1 sobre 1. Assim como y vai estar para o inverso de 3, 1 sobre 3. Assim como z vai estar para o inverso de 4, 1 sobre 4. E aí não tem para onde correr. Quando a gente somar essas partes aqui que eu dividi, elas vão ter que dar 3.800. E aqui eu tenho que somar essas frações. Bem, aqui está 1 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4. Bem, eu quero saber a menor parte. Já que a gente está falando de grandezas que são inversamente proporcionais, o maior número que eu dividir aqui vai dar a menor parte. Concordam comigo? Se você tivesse na dúvida, não tinha problema não. Pegava cada um, calculava cada um e responderia do mesmo jeito. Você veria quanto é que era o x, quanto é que é o y, quanto é que é o z. Mas a menor parte
já que eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais, vai ser com o maior número que tiver aqui. A menor parte vai se relacionar com o maior número, já que as coisas são inversas. Enfim, vamos fazer essa conta agora pegando essa fração e essa fração aqui, ó. Vamos lá. Para dividir fração, a gente conserva a primeira, que é z, e multiplica pelo inverso dessa. Isso aqui vai dar 4 vezes z. E aqui desse lado, eu vou deixar 3.800 em cima mesmo. Ainda não vou operar a fração. E aqui eu vou resolver primeiro esse denominador. Fazendo MMC, que é 12. 12 com 1 aqui vai dar o 12. Mais 12 dividido por 3 vezes 1. Isso aqui vai dar 4. Mais 12 dividido por 4 vezes 1. Isso aqui vai dar 3. Beleza. Daqui eu posso tirar ó, que 4z. Isso aqui vai ser igual a 3.800. Dividido por 12 mais 4 dá 16. 16 mais 3, isso aqui vai dar 19. Dividido por 12. Tá? Para fazer essa continha aqui, já resolvendo, tá? A gente poderia o quê? Conservar essa, multiplicar pelo inverso dessa. Simplificava algumas coisinhas aqui e já chegava a resposta z igual a 600. Resposta ali da letra C, né? Então, se você conseguir entender esses conceitos, vocês vão ver que depois de muita prática, vai ficar automático já resolver essas continhas, tá? Então, não se preocupe se você ainda está meio assim. Tenta praticar um pouco, fala comigo, tira dúvidas, que agora a gente vai falar de regra de 3 na próxima aula.